aula de hoje, ele está, vamos dizer assim, né, diretamente relacionado com a atividade 1 de vocês. Então, peço, né, mais do que nunca a atenção de vocês. Claro que todas as aulas são muito importantes para a formação de vocês, para a aprendizagem, mas hoje em específico, né, é um assunto ali que está relacionado diretamente com a nossa atividade de estudos 1, certo? Então, nessa aula 4, nós vamos falar sobre os operadores básicos. Nós vamos tratar de lógica combinacional e lógica sequencial no CLP. Então, aqui, para começar as metas de aprendizagem, né, os tópicos que nós teremos na nossa aula hoje são justamente lógica combinacional e lógica sequencial. Então, nós faremos ali, né, uma diferenciação entre o que é a lógica combinacional, o que é a lógica sequencial, e entender como nós podemos implementar esses diferentes tipos de lógicas na programação de CLPs. Então, são métodos diferentes de acordo ali com o que cada tipo de circuito, né, cada tipo de lógica ali exige no momento ali da programação para ser executado. Então, começando a falar da lógica combinacional. A lógica combinacional, ela se refere, bem intuitivo ali, né, aos circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais, eles apresentam um comportamento invariante no tempo, ou seja, o estado da saída vai depender apenas da combinação do estado das entradas, independentemente do tempo em que isso ocorra. Então, sempre ali na saída, o resultado que a gente vai ter ali na saída, o resultado que a gente espera na saída, ele só vai depender do estado das entradas. Isso quando a gente trata da lógica combinacional. Os circuitos combinacionais, eles não possuem memória, né? Como nós falamos. A saída vai depender única e exclusivamente do estado atual das entradas. E os circuitos combinacionais, eles podem ser modelados utilizando tabelas verdade. Então, para a gente implementar uma lógica combinacional, na verdade, para a gente começar a análise de um problema que a gente tenha, para analisar se é referente à lógica combinacional, até chegar ali no resultado, né, de elaborar um programa ali no CLP, a gente tem alguns passos que nós podemos seguir para ficar mais fácil, então, essa implementação, o desenvolvimento dessa lógica lá até a gente chegar na programação do CLP. Então, nós temos aqui, ó, 4 passos. Vou colocar aqui passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Então, o primeiro passo seria justamente analisar o problema. Então, o começo ali é necessário analisar o problema e fazer o levantamento de informações, identificando as variáveis de entrada e as variáveis de saída. E aí a gente faz uma análise se nas condições informadas sobre o problema, ali sobre aquela aplicação, o estado das saídas depende somente do estado atual das entradas. Se for a situação, né, se for o caso de onde o estado das saídas dependa somente do estado atual das entradas, aí sim a gente considera como sendo um circuito combinacional, um problema ali, né, de lógica combinacional. Então, a gente segue os outros passos para chegar no circuito para solucionar o problema. E aí, os outros passos nós temos construção da tabela verdade, determinação da expressão lógica e implementação do circuito lógico por último, tá? E aí, a gente vai seguindo esses passos, tá? Então, eu vou repassar esses passos aqui com vocês, cada um, né, passo a passo aqui, para vocês entenderem, né, como construir essa lógica combinacional no CLP. Então, primeiro passo que nós falamos, análise do problema. O segundo passo consiste na construção da tabela verdade, onde nós vamos simular todas as possibilidades para as variáveis de entrada e observar os valores de saída para cada possibilidade. O terceiro passo, determinar a expressão lógica de acordo com a tabela verdade que nós montamos. E aqui eu destaquei, né, o método da soma dos produtos, mas existem outros métodos também. E o quarto e último passo, implementar esse circuito lógico utilizando funções lógicas conforme a expressão obtida anteriormente. Então, notem que nós temos aqui uma sequência para facilitar a elaboração, né, a implementação desse circuito lógico, dessa lógica, desses problemas de lógica combinacional.
O segundo passo, o primeiro passo, como eu falei, é analisar a situação ali, analisar o enunciado, analisar a aplicação e determinar. Se for um problema de lógica combinacional, a gente vem para o segundo passo, que consiste ali na elaboração da tabela verdade. A tabela verdade, ela é elaborada fazendo todas as combinações possíveis dos estados lógicos de todas as variáveis da função, incluindo o resultado lógico, ali, né, o estado lógico de cada combinação, ou seja, o valor da saída. A tabela verdade, ela é criada obedecendo uma sequência de numeração crescente, começando em 0. Então, para quem estudou já lá em eletrônica digital, acredito que vocês já tenham feito, né? É bastante utilizado, mas não somente em eletrônica digital, né? A tabela verdade, ela é utilizada ali em problemas de lógica de uma maneira geral, e aí ela é uma ferramenta que a gente tem para fazer essas análises de circuito, tá? Então, o número de combinações possíveis, lembrando que a gente coloca a tabela verdade, a gente começa fazendo a numeração ali de 0 numa ordem crescente, e o número de combinações possíveis vai depender do número de variáveis que nós temos no nosso problema. Então, se nós temos aqui um problema, 3 variáveis, então nós vamos fazer 2 elevado a 3 para saber o número de combinações possíveis que nós teremos, que vai ser igual a 8, tá? E é com esse exemplo que a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente tem um exemplo de tabela verdade para 3 entradas. Notem que na minha tabela verdade, além das minhas 3 entradas A, B, C, eu também vou ter aqui a minha saída, tá? Que eu nomeei aqui como S, mas assim, vai depender ali do problema, de como vocês vão nomear isso daqui. Aqui nós temos a sequência, como eu falei para vocês, que a gente inicia, né? Lembrando que essa sequência ela inicia em 0, considerando lá os números binários, né? Então a gente vai fazer essa sequência. Então, vai começar aqui em 0, e aí a gente vai colocando em ordem até atingir o número de combinações possíveis aqui, que nós determinamos que são 8, certo? Então, aqui, ó, nós temos 8 combinações, tá? Então, 8 combinações, certo? Porque nós temos 3 variáveis aqui. E aí nós vamos ter o estado da nossa saída de acordo com a combinação aqui das nossas variáveis de entrada. Nesse caso, eu deixei até destacado para vocês aqui, ó, que esse exemplo de tabela, eu coloquei valores arbitrários, então nós não temos um enunciado, um problema, especificando ali as condições da qual quando a nossa saída vai ser verdadeira, quando não vai, enfim, tá? Então é um exemplo que eu peguei e coloquei valores aleatórios aqui, valores arbitrários, somente para a gente usar aqui como exemplo, certo? Mas sempre, né, quando a gente tiver um problema, a gente vai ter que analisar ali as condições de funcionamento, as condições que se espera para aquela aplicação, para aquele problema, para a gente obter aqui o estado da nossa saída, beleza? Então, aqui não temos o enunciado, mas a gente já tem aqui a nossa tabela verdade, tá? Reforço, para construir a tabela verdade, número de combinações, sequência numérica aqui iniciando em 0, e a saída vai depender das condições que serão dadas no problema, certo? Esse, então, seria o segundo passo, construir a tabela verdade. Depois, nós temos o terceiro passo, que é obter a expressão lógica através da tabela verdade. Então, para a gente obter a expressão lógica, a gente pode aplicar o método da soma dos produtos. Nesse método, a gente considera as combinações da tabela verdade, onde a saída é verdadeira, ou seja, igual a 1. Então, nós vamos pegar aqui, ó, todas as condições onde a saída ela é verdadeira, ela é igual a 1. Tá? Então, vou destacar aqui, ó, para a gente construir essa expressão lógica. Tá? Então, aqui, eu marquei apenas as condições onde a minha saída é verdadeira. E aí, eu vou fazer aqui, então, esses produtos que eu vou somar. Ou seja, para esse problema, né, que a gente estiver analisando ali, a gente vai ter ali algumas condições para que essa saída seja verdadeira, algumas situações.
Pode ser que, em alguns casos, a gente tenha uma única combinação possível para essa saída ser verdadeira. Mas, como é o caso aqui, não é essa situação, né? Então, aqui nós temos 4 possibilidades, 4 combinações possíveis, onde a nossa saída é verdadeira. Então, a expressão lógica, ela pode ser obtida, né? Aqui eu vou passar para vocês o método da soma dos produtos, mas existem outras formas também. Então, aqui a gente vai pegar, ó, essa primeira linha aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, colocar aqui, vou colocar um aqui, tá? Então, esse produto aqui que eu tenho é resultante da minha linha 1, tá? Então, por que que A barrado, B barrado, C barrado? Porque aqui a gente está falando de produto em álgebra booleana. Para que isso daqui seja igual a 1, a gente precisa que A, B e C sejam igual a 1, para quando fizer a multiplicação isso seja verdadeiro. Ou seja, para que isso daqui seja igual a 1, eu preciso do meu A barrado, B barrado e C barrado. Tá? Lembrando lá dos conceitos de eletrônica digital, de inversão e tudo mais, certo? Aqui eu vou pegar o 2, tá? Que seria o meu segundo produto aqui, minha segunda condição que eu tenho de verdadeiro no meu problema. Então, aqui o que eu tenho? A igual a 0, então ele vai ser barrado. B igual a 1 e C igual a 1. Então, esse daqui representa a segunda condição de minha saída verdadeira. Então, sempre que a gente vai fazer esse método de soma de produtos, a gente tem que pensar assim: para que eu tenha esse resultado aqui igual a 1, eu preciso que as minhas entradas sejam igual a 1. Então, o que tiver zerado eu vou considerar como barrado, né? Ou seja, como negado, e o que tiver igual a 1 eu mantenho, tá? Aqui, na terceira situação, onde é verdadeiro, eu tenho o A igual a 1, C igual a 1 e o meu B igual a 0. Então, eu coloco ele barrado aqui para que seja verdadeiro. E para finalizar aqui, na quarta situação onde eu tenho verdadeiro para a saída do meu problema, desculpa, pessoal, as minhas 3 entradas são igual a 1, então eu não barro ninguém e fico aqui do jeito que tá. Então, o método da soma dos produtos, notem que aqui é o que nós estamos fazendo. Nós temos os nossos produtos e nós temos as somas. Nós vamos somar esses produtos obtidos ali de acordo com a saída da nossa tabela verdade. Essa expressão lógica que a gente obtém aqui através da tabela verdade, geralmente, na maioria dos casos, ela pode ser simplificada. E para isso a gente pode usar tanto teoremas da álgebra booleana ou também o diagrama de Veith-Carnot, que comumente é conhecido como mapa de Carnot, tá? E é o que eu vou passar para vocês aqui. A álgebra booleana, para quem tem familiaridade, para quem tem facilidade ali em identificar, ela acaba sendo até mais rápido. Mas para isso é necessário, né, que vocês tenham ali os teoremas da álgebra booleana muito fresco ali na mente, para que a gente chegue na situação mais simplificada possível dessa expressão. Se não, a gente não tiver ali todos os teoremas na cabeça ali, pode ser que a gente simplifique uma parte, que não simplifique outra, ou que chegue uma expressão que poderia ser ainda mais simplificada e acaba passando ali, tá? Então, por isso que o mapa de Carnot, ele é um pouquinho mais demorado, digamos assim, talvez até pegar o jeito, mas vai garantir que a gente chegue ali na expressão mais simplificada. Certo? Alisson, você falou que o 3A, B barrado C, mas ele tá aqui, ó, tá? Tá da forma como você falou também, ó. A, B linha C, tá? A, B barrado C. Certo? Então, tá dessa forma aqui. Então, esse seria o terceiro passo. Ainda, né, no terceiro passo, a gente vai buscar essa expressão lógica mais simplificada. Então, para quem lembra lá de eletrônica digital, essa questão de simplificação de expressão lógica, lá na eletrônica digital, ela é muito utilizada para termos de economia nos circuitos, né? Então, a gente economiza portas lógicas, enfim, é muito interessante. No caso aqui da nossa lógica combinacional no CLP, apesar de lá na programação a gente não ter, né, um número
limitado ali de contatos para utilizar, mas é uma coisa que, quanto mais simplificado for a nossa expressão lógica, mais simples vai ser a lógica que a gente vai ter que desenvolver. Menos elementos, menos contatos, menos linhas a gente vai utilizar no nosso programa. Então, isso é muito válido também, tá? Então, é importante a gente chegar na menor expressão lógica ali que a gente puder. Então, o mapa de Carnot, ele é uma técnica para representar funções lógicas booleanas e ele é útil para determinar equações de 3 até 4 variáveis de entrada. Mais do que isso dá para fazer também, só que daí começa a ficar muito trabalhoso, tá? Então, aqui só recuperei a expressão lógica aqui do slide anterior, tá? Então, só copiei e colei ela aqui novamente. É a mesma que estava no slide anterior. E aqui a gente vai montar o nosso mapa de Carnot, tá? Como que funciona? Existem, pessoal, dependendo do livro que vocês vão utilizar, do material que vocês estão abordando, o layout aqui do mapa de Carnot, ele pode ser diferente, tá? Então, assim, a carinha dele aqui, o formato, pode ser diferente, mas a forma de utilizar é a mesma, tá? Então, vale aí da interpretação do layout, porque a forma de utilizar é a mesma, beleza? Então, aqui o que a gente vai ter? Ó, nessa representação, aqui a gente tem os valores correspondentes às variáveis A e B. Lembra, na nossa tabela verdade, a gente tinha A, B e C. E aqui, a nossa variável C, tá? Então, esse primeiro zero aqui, ó, na sequência, esse é igual, esse é A, esse é B, esse é A, esse é B, esse é A, esse é B, e esse A, esse é B. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades possíveis aqui para fazer a combinação lá da nossa tabela verdade. E o C aqui, ou é 0 ou é 1, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega esse primeiro termo aqui, ó, da nossa tabela verdade, da nossa expressão obtida lá através da nossa tabela verdade, o que a gente tem? O A, quando ele é barrado, tá? Aqui, ó. O A, quando ele é barrado, é porque ele é igual a 0. O B, quando está barrado, é igual a 0. E o C, quando está barrado, é porque ele é igual a 0. Lá na tabela verdade. A gente traz para a expressão lógica dessa forma, tá? E aí, a gente vai buscar a casinha aqui no nosso mapa de Carnot, onde o A é igual a 0, B é igual a 0 e o C é igual a 0. E a gente vai marcar o 1 aqui, tá? Vamos pegar aqui o segundo termo da nossa tabela verdade. Quando? A gente vai marcar aqui. Quando o nosso A for igual a 0, porque ele está barrado, o B igual a 1 e o C igual a 1. E a gente vai colocar o 1zinho aqui, ó. Então, notem, A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1. Então, a gente vai localizando essas células que representam essas combinações aqui. Próximo termo. Meu A igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a 1. Então, aqui, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. Vou colocar o número 1 aqui. E para finalizar, quando A, B e C são igual a 1. Então, aqui eu tenho A e B igual a 1 nessa coluna e o C igual a 1 nessa linha, tá? E aí, agora a gente vai fazer o agrupamento, certo? Quando a gente faz o agrupamento, esse agrupamento ele tem que ser de quantidades ali múltiplos de potência de base 2. Ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, se a gente não conseguir agrupar, vai ficar um elemento sozinho. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. 2 elevado a 2 igual a 4. E aí a gente vai fazendo essa junção, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer essa junção aqui. A gente pode fazer essa junção aqui. Não tem problema, tá, pessoal, que a gente tenha utilizado esse elemento do meio aqui para duas junções diferentes, não tem problema. O que não pode é a gente juntar esses três. Isso porque 3 não é uma potência de base 2. Se tivesse 4, beleza. E aí, lá nos teoremas, quando a gente aprende esses fundamentos aqui, a gente vê que essas combinações, essas junções, esses agrupamentos, eles podem ser feitos na horizontal, na vertical e extremidades, tá? Mas não aqui na diagonal, tá? Por isso que esse aqui, ó, ele vai ficar sozinho, porque a gente não pode, por exemplo, fazer isso aqui, na diagonal não pode, certo? E aí a gente vai obter a nossa
expressão simplificada, tá? Então, aqui o que a gente tem, ó? Esse primeiro termo aqui, ó, esse primeiro produto que foi simplificado, ele vai ficar B e C. Por quê? Nessa que está em vermelho aqui, ó, o B é igual a 1 nas duas colunas que ele pega, e o C também é igual a 1, porque ele só está na linha do 1. O A, o que acontece? Ele tem aqui, ó, um A 0 e um A igual a 1. Então, é como se esse 0 aqui anulasse esse 1 aqui. Por isso que o A não entra nesse produto, tá? Agora, o que está em verdinho aqui vai ser esse termo aqui, ó. Por quê? O nosso A é igual a 1 nas duas colunas e o C também é igual a 1, porque só está nessa linha do C. Então, fica AC. O B aqui, ó, B igual a 1 e B igual a 0, nesse agrupamento do verde. Então, o B é como se anulasse, tá? E, por último, nós temos aqui o que está sozinho lá em roxo. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue simplificar. A gente só vai pegar a forma que ele está aqui. Então, nós temos A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. E aí fica barrado, né? Lembrando que a gente tem que forçar isso daqui ser 1 para ser verdadeiro aqui na nossa expressão. Então, a gente sai dessa expressão que a gente tinha aqui para essa daqui. Então, a gente simplifica. Notem que aqui em cima nós tínhamos 4 produtos. Aqui embaixo nós temos 3, sendo que 2 deles aqui dependem somente de 2 variáveis, beleza? Pessoal, só para tirar as dúvidas ali do chat, o Eduardo perguntou se pode usar o Logicim na atividade 1. Ali na parte que compete de tabela verdade para fazer o teste, pode. Mas a programação que está sendo solicitada na linguagem Ladder, lá da atividade, vocês têm que fazer na linguagem conforme solicitada, beleza? Então, tenham atenção nisso daí. Tem a etapa ali dessa parte da lógica, da tabela verdade, fiquem à vontade. Mas a programação, o diagrama que é solicitado tem que ser entregue na linguagem solicitada, tá? O Guilherme falou que o método que ele utiliza é um quadrado e as entradas ficam divididas nas extremidades, que ele acha assim mais confuso. Guilherme, como eu falei, essa questão do mapa de Carnot, dependendo do material que vai pegar, ele tem a variação, tá? É mais o layout que muda. A forma de análise é a mesma, de fazer os agrupamentos aqui, tem que ser o agrupamento ali, quantidade, né, de elementos no agrupamento ali de potências da base 2. Tem essas regrinhas, né, vertical, horizontal, quadrado, extremidades, mas não pode na diagonal, por exemplo. Então, esses elementos, essas regrinhas no mapa de Carnot não vai mudar. O que vai mudar mesmo é o layout, como eu falei para vocês, né? Existem diversos layouts ali, dependendo do material, mas a análise é a mesma, né? Então, essa questão aqui, tá na interseção aqui, onde uma variável é 0 e 1. Então, ela, tipo assim, vai se anular. A gente vai considerar somente se ela é toda 0 ou toda 1. Então, assim, o resultado é o mesmo. O que muda é o layout, tá? Então, assim, se vocês buscarem aí outros materiais, pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem outros formatos, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo, beleza? Então, aqui chegamos na nossa expressão simplificada, tá? Para esse problema aqui, para aquela tabela verdade que a gente viu anteriormente. Então, né, na expressão obtida, ali naquela expressão lógica obtida através da soma dos produtos, os termos eles são formados por operadores lógicos que realizam multiplicação. Então, como a gente viu ali, nós temos os produtos aqui que realizam a multiplicação e nós temos as somas. Lá nas portas lógicas, quando a gente fala de multiplicação, nós estamos falando da operação AND. E quando a gente fala da soma, nós estamos falando da operação OR. E além disso, nós temos também a função inversora, NOT ali, que são aqueles casos onde as nossas variáveis estão barradas, tá? Então, a gente tem a expressão e a gente tem os operadores lógicos que representam cada uma dessas operações ali dentro daquela expressão lógica. Então, a gente vai fazer essas operações lógicas dentro lá
da nossa programação. Então, aqui a gente tem algumas figuras que mostram essa simbologia, né, das portas lógicas que realizam essas operações. Então, a operação do tipo AND, do tipo OR e do tipo NOT, e as respectivas representações em linguagem ladder. Então, assim, nós temos ali a expressão que representa o funcionamento de todo o nosso problema, que vai nos dar o resultado ali de acordo com aquela saída. Então, aqui a gente tem a representação, né? Só trazendo para vocês a representação da porta lógica AND e como que ela é representada em linguagem ladder, ou seja, aqui nós teremos os nossos contatos em série, né? Então, para que a nossa saída seja verdadeira, nós precisamos que a minha entrada A e a minha entrada B, né, A e B, sejam verdadeiras para que eu tenha a minha saída verdadeira, tá? Então, contatos em série. A representação da nossa porta lógica OR. Então, aqui, né, na função lógica OR, nós temos que a entrada A ou a entrada B sendo verdadeiras, eu vou ter aqui a minha saída como verdadeira. E para finalizar, a nossa porta lógica NOT e a representação aqui na linguagem ladder, que vai ser um contato fechado, um contato barrado. Então, ele sempre vai inverter. Se a minha saída aqui A for verdadeira, esse contato vai abrir e não vai acionar a minha saída. Se a minha saída que for igual, a minha entrada, desculpa, for igual a zero, né, ela não estiver acionada, aí ela vai inverter e a minha saída vai ser verdadeira. Então, basicamente, nesse método ali da soma dos produtos, são essas três funções lógicas aqui que nós vamos utilizar, tá? Então, ou a gente vai ter aqui AND, OR e a negação aqui. E aí, de acordo com aquela expressão lógica que a gente obteve, nós vamos implementar a lógica que representa o funcionamento aqui desse circuito combinacional. Aqui, pessoal, lembrando, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Ah, professora, mas lá no exemplo estava com 3 variáveis e aqui nessas representações só tem 2, só tem A e B. Pessoal, independente. Aqui a gente pode ter quantas entradas forem necessárias para o problema. Aqui é só um exemplo para vocês do funcionamento dessas funções. Ah, mas se eu tivesse aqui, então, que considerar nessa função aqui a minha entrada C também, eu ia ter mais um contato aqui. Ah, mas e aqui? Eu ia ter mais um contato aqui, certo? Então, a gente vai aumentando aqui o número das nossas variáveis e o número das nossas entradas, mas o funcionamento dessa função lógica não vai mudar. O que vai mudar é o número das entradas ali e de acordo com a expressão lógica. Então, nesse caso, né, aqui vocês já conseguem, acredito que vocês já consigam ter essa visão da importância também de fazer a simplificação da expressão lógica. Isso porque a gente tinha 4 produtos na expressão principal lá, tirado da tabela verdade. Cada produto com as 3 variáveis. Então, para cada produto aqui, lembrando, né, que cada produto ali vai ser uma linha ou de uma função OR, a gente já consegue reduzir essa lógica, esse programa. E também a quantidade de contatos aqui que a gente vai precisar colocar, tá? Então, chegando no quarto passo, recapitulando. Primeiro passo, analisar o problema e verificar se o estado das entradas, da saída depende somente do estado atual das entradas. Beleza? Se sim, é um circuito que pode ser representado ali, né, uma lógica combinacional. Segundo passo, elaborar a tabela verdade com todas as combinações possíveis, seguindo aquela ordem crescente, e analisar ali o estado da saída de acordo com o estado das entradas. Terceiro passo, obter a expressão lógica que representa o funcionamento do problema. Obtém a expressão lógica através da tabela verdade, faz a simplificação ali e obtém a expressão simplificada. Quarto passo, aí sim, utilizando as funções lógicas que nós vimos, é possível implementar a expressão lógica que representa o funcionamento do circuito de em linguagem de programação. Então, a expressão lógica obtida anteriormente pode ser implementada em linguagem ladder conforme a figura abaixo. Então, aqui, só busquei novamente aquela expressão simplificada que a gente tinha obtido lá e vai representar. Então, primeiro termo aqui, lembrando, pessoal, que a função OR, tá? A soma dos produtos, sempre vai ser uma linha ali em paralelo. Por quê? A saída vai ser ativa
com essa combinação, ou com essa combinação, ou ainda com essa combinação. Então, para cada soma aqui, a gente vai ter uma linha dessa nossa função ou, tá? E cada produto desse, em cada produto, a gente vai ter aqui uma função AND, ou seja, uma condição ali de contatos em série, tá? Então, aqui a gente tem, primeiro produto, B e C. Então, aqui, para a nossa saída ser verdadeira, eu preciso ter B e C, ou A e C verdadeiros, ou ainda A barrado, B barrado e C barrado. Então, qualquer uma dessas condições aqui, a minha saída vai ser verdadeira. Então, a gente chega no resultado ali, né, nessa lógica que representa o funcionamento do sistema proposto lá naquela tabela verdade. Beleza? Então, essa daqui é a forma, né, da gente implementar ali, né, uma lógica através ali para os circuitos combinacionais. O Nelson ele perguntou ali, né, que nesses exemplos existe apenas uma saída, que na prática temos mais de uma saída. Sim, na prática ali, em problemas mais complexos, nós teremos mais de uma saída, sem problema. E aí, como que funciona essa análise? Para cada saída, isso falando da lógica combinacional, tá, pessoal? Para cada saída, a gente vai ter uma expressão lógica diferente, certo? Então, assim, pode ser ali que sejam as mesmas entradas, mas que, de acordo com a combinação das entradas, a gente vai ter ali 2, 3 saídas, beleza? Ok. Então, para cada saída desse problema, para cada saída da nossa tabela verdade, o que vai mudar é que lá na tabela verdade, nós teremos colunas a mais ali de saída. Para cada saída, a gente tem que obter uma expressão lógica separada e fazer toda essa análise, tá? Então, sim, na prática, nem sempre a gente vai ter apenas uma saída ali de acordo com as entradas. Normal isso, comum. Só que não dá para a gente querer juntar tudo ali. Então, assim, por exemplo, essa daqui é a saída para essa representação lógica aqui é para o funcionamento dessa saída em específico. Mas se eu tivesse outra saída nesse mesmo problema com aquela mesma tabela, né, e com resultados diferentes, eu precisaria obter uma outra expressão lógica específica para outra saída e fazer aqui uma outra sequência de funções lógicas para minha outra saída. Beleza? Então, assim, duas saídas físicas na mesma rede, não, mas aí você pode ter várias redes aqui, várias lógicas para mais de uma saída, né? Então, assim, você não pode colocar, por exemplo, outra saída aqui na sequência para essa mesma lógica, ou até a gente pode colocar uma saída aqui em paralelo se ela for a mesma, mas não faz sentido. Mas na prática, sim, nós podemos ter mais de uma saída para as mesmas variáveis de entrada. Tá? E aí a análise tem que ser feita separada, obter uma outra expressão lógica e aí construir o diagrama de acordo com o funcionamento. Beleza? Então, seguindo aqui, falando um pouquinho da lógica sequencial agora. A lógica sequencial, ela se caracteriza por suas variáveis de saída dependerem das variáveis de entrada e dos seus estados anteriores. Então, quando a gente falava da lógica combinacional, o estado da saída dependia somente do estado atual das entradas. Nesse caso, na lógica sequencial, o valor da saída ali, o estado da saída depende tanto dos valores das variáveis de entrada e também dos estados anteriores, que vão permanecer armazenados. Então, a gente pode dizer que os circuitos sequenciais, eles possuem memória. E a célula básica de um circuito de lógica sequencial, que a gente aprende lá na eletrônica digital, é o flip-flop, que se caracteriza, né, por armazenar uma informação binária. Os flip-flops, eles são elementos que mudam de estado conforme o ritmo estabelecido por um sinal de comando, conhecido como clock. E aqui eu trouxe um videozinho para vocês de uma representação básica ali, né, de um circuito de um flip-flop, né, como se fosse um contador ali. Só para contextualizar mesmo essa questão dessa questão do armazenamento, né, que ele depende do estado anterior para mudar o estado da saída, tá? Então, deixa eu só colocar aqui.
Então, aqui, ó, eu vou começar o videozinho, aí ele vai contando aqui em binário, tá? Então, ele tem o tempo do clock ali, e ele vai mudando o estado e vai fazendo essa contagem em binário, né? Aqui 2 bits, 1, aí ele vai zerar novamente aqui a cada pulso do clock, e a cada pulso que a gente tem do clock aqui, ele vai mudando o estado. Então, ele deu um pulso, 0, 1, próximo pulso ele vai mudar para 1, 0, próximo pulso 1, 1, e aí o próximo pulso ele muda para 0, 0 novamente, tá? E assim ele vai. Então, aqui nesse caso, né, um exemplo básico ali do flip-flop, né, é essa questão de que ele depende do estado anterior para determinar o estado da saída, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem esse contador binário. Coloquei aqui só para contextualizar para vocês, né? Para vocês relembrarem aqui, né? Lá de eletrônica digital. Então, ele vai fazendo essa contagem, né? Então, notem que ele conta na sequência porque ele tem que armazenar o estado anterior para poder contar o próximo ali da sequência, beleza? Nos CLPs, já são disponibilizados, né, esses blocos ali que possuem esse armazenamento de memória. Então, a gente tem, né, no caso ali do flip-flop do tipo SR, né, do tipo 7 reset. Lá no CodeSys a gente tem esses bloquinhos aqui que a gente consegue. Então, ele consegue armazenar o valor da entrada, e aí ele depende, né, de alterar o valor daquela entrada ali para ele alterar. Então, o comportamento desse flip-flop, né, desse bloco do tipo 7 reset, é tal que a saída vai para nível lógico 1 quando a entrada 7 for ativada. E para nível lógico 0 quando a sua entrada reset for ativada. Então, a gente tem essa opção ali de utilizar esses blocos já prontos, né? Não tem que fazer igual na eletrônica digital, montar ali com as portas lógicas, com os bloquinhos ali dos flip-flops. E no CLP, geralmente, os sistemas com lógica sequencial, eles são implementados utilizando a linguagem SFC, que é uma linguagem, né, própria já para sistemas sequenciais, tá? Então, ele já vai partindo ali da etapa anterior, né? Ou seja, ele já vai ter armazenado ali o resultado, a ação da etapa anterior para dar sequência ali no funcionamento, certo? Então, pessoal, a gente tem uns minutinhos aí ainda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu vou abrir o Zelisoft para a gente implementar. Eu vou fazer junto com vocês aqui a implementação daquela expressão lógica ali que a gente tinha. Eu tinha feito no CodeSys ali no slide, mas eu vou implementar com vocês aqui no Zelisoft, tá? Para quem quiser. Deixa eu só trocar vocês aqui. E eu vou pegar os slides aqui para deixar na tela para pegar a expressão lógica, tá? Deixa só eu organizar aqui. Eu já compartilho a tela, tá, professora? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, no Zelisoft, eu vou pegar as entradas, tá? Então, já posso nomear aqui minhas entradas A, B e C. Tá? E vou seguir aqui, né, colocando os meus contatos. Minha saída aqui eu vou pegar o Q1, vou colocar como S, tá? Mas podia deixar como Q.
E aqui eu vou pegar, então, o meu contato. Vou pegar primeiro aqui, ó, esse termo da minha expressão, tá? Vou fazer na sequência que tá aqui na expressão. Então, vou pegar aqui o meu contato da minha entrada B, vou pegar aqui da minha entrada C. E vou colocar aqui a minha saída, a minha bobina, tá? Já está disponível para vocês, tá, pessoal? Um vídeo que eu gravei explicando aqui, passando algumas orientações de como usar o Zélio, de como abrir o programa, de como inserir os contatos, tá? Utilizar as bobinas, simulação, certo? Então, para quem não viu ainda, atenção lá no estúdio de vocês que o link já está lá, tá? Só assistir o videozinho lá no YouTube para vocês pegarem essa parte aqui, beleza? Então, o meu primeiro termo aqui, meu primeiro produto da minha expressão lógica foi colocado aqui, certo? Agora eu vou aqui para o meu segundo. Então, vou pegar o meu contato A, vou pegar aqui o meu contato C, e vou fazer a ligação aqui. Lembra que a função OR, a função OU aqui, que representa a soma, ele vai ser um paralelo, tá? E aqui, para finalizar, vou pegar o meu último produto aqui, que vai ser o A barrado, tá? Ah, mas eu coloquei que ele tá como contato aberto. Para ser barrado, ele tem que ser fechado. Como que faz? Botão direito, normalmente fechado. Vou pegar aqui o contato B, botão direito, normalmente fechado. E vou pegar o contato C, botão direito, normalmente fechado. E aí, nós temos a lógica de acordo com o que foi proposto. E aí, se a gente quiser testar isso, né, conferir a nossa tabela verdade. Então, a gente quer fazer essa simulação, quer verificar se essa lógica aqui, ela realmente representa o que está retratado aqui nessa tabela verdade. Então, a gente vem aqui no S, ó, de fazer a simulação. Não esqueçam de colocar aqui no iniciar, né, de dar um run. Notem que o Szinho aqui, ó, ele tá paradinho. Quando a gente der um run, ele vai começar a girar. E aí, a gente consegue fazer a simulação. Aqui nós temos as janelinhas, né, para a gente visualizar o nosso problema, a nossa saída de acordo com a lógica, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? As minhas entradas, eu não tenho nenhuma entrada acionada aqui. Mas se a gente olhar na nossa tabela, é uma condição para a nossa saída estar verdadeira. Por isso que nenhuma entrada acionada aqui, a gente tem aqui a nossa saída acionado, porque é uma condição que nós temos na nossa tabela verdade. Vou colocar essa condição aqui, ó, A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. Então, eu vou fechar meu I3 aqui, que é o C. A minha saída não vai acender, e é o que a gente espera, tá? Então, nessa segunda linha aqui, a gente não quer a saída acionada. E se eu mudar, colocar A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 0? A nossa saída também não vai ser acionada. E se for B igual a 1 e C igual a 1? A gente quer que a nossa saída acenda, que ela funcione. E é o que acontece aqui. E assim a gente vai testando aqui as condições da nossa tabela verdade. De acordo com o que foi estabelecido ali na tabela, a nossa lógica ela está funcionando. E é o que a gente espera, tá? Então, assim, é uma forma de testar, né? Ver se essa lógica está certa. Se tiver alguma coisa errada, se ela não estiver funcionando de acordo, houve algum erro no processo. Seja na hora de obter a expressão lógica ou ainda na hora de montar a lógica aqui do programa, tá? Pode acontecer, é normal. Revisam, façam novamente. Mas aqui é uma forma de a gente tirar como se fosse a prova real do negócio, sabe? Então, você tem a tabela verdade, que expressa ali o funcionamento do seu sistema, que traz ali como sua saída deve funcionar. Se no final, esse teste aqui, essa simulação, a saída não está funcionando de acordo com a tabela verdade, com as combinações da tabela verdade, em algum momento ali houve um erro. Beleza? Pessoal, então, eu tinha um outro exemplo aqui do CodeSys para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir a simulação que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu estou com ele aberto aqui, eu nem fechei para ver se eu consigo trazer para vocês. Deixa eu só puxar ele aqui. Se ele estiver funcionando, eu vou mostrar para vocês, tá?
Eu deixei ele aberto, simulando aqui, para não ter erro, mas às vezes pode ser que... ele vai funcionar. Pessoal, vamos lá. Rapidinho, esse aqui já está montado, só vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, pessoal, eu montei em SFC, deixa só a professora Paola compartilhar a tela ali, e eu já explico para vocês. Aí, foi. Então, aqui eu montei no CodeSys, em SFC, uma programação que representa aquele funcionamento do flip-flop que eu mostrei para vocês naquela contagem binária, como estava no videozinho do slide. Só que aqui eu montei na linguagem SFC, temporizado, tá? As mudanças de estado ali, como se fosse aquele clock, e coloquei aqui uma chavinha de start, tá? Então, aqui nessa lógica, ó, ele está aqui na etapa inicial, aguardando até que a minha transição seja verdadeira, tá? Então, até que a minha condição lógica aqui seja verdadeira. Quando eu acionar o meu start aqui, ele vai começar a fazer a temporização. Então, ele vai iniciar em 0, 0, tá? Como se fosse aqui o bit 0 e o bit 1. E aí, depois de 3 segundos, ele vai acionar o meu bit 0. Depois de 3 segundos, ele reseta meu bit 0 e adiciona meu bit 1. E depois ele aciona novamente o meu bit 0. Então, ele vai ficar naquela contagem binária, igual a gente viu lá do flip-flop. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, e volta para o 0, 0, tá? Então, aqui, eu vou acionar, ele vai contar no 0, 0, vai dar os 3 segundos 0, 1, vai mudar para 1, 0, como se fosse um 0, tá? 1, 1, e aí ele volta para o 0, 0. Tá? Então, aqui é uma lógica sequencial utilizando o SFC. Esse exemplo aqui, pessoal, é só para trazer para vocês essa representação que a gente tem aqui, forma de simular também, tá? Então, é uma forma da gente criar visualização, painelzinho de visualização. Isso eu vou passar para vocês mais para frente também, tá? Mas vamos com calma. Então, a gente consegue linkar esses elementos de visualização com as variáveis ali do nosso programa, para a gente ter essa visualização mais fácil. Mas aqui eu posso também mudar o estado aqui, né, do meu programa, igual anteriormente a gente estava fazendo aqui, beleza? Então, a gente pode fazer ou pela visualização, né? Até vocês viram aqui que eu mudo, a chavinha já muda aqui, porque ela tá feito esse link ali com as variáveis de entrada, beleza? Pessoal, só uma última coisinha que eu queria falar com vocês, tá? Que, seguinte, o professor mediador, ele recebeu algumas dúvidas em relação àqueles exemplos que eu disponibilizei para vocês da aula 3, no arquivo do CodeSys, tá? Eu verifiquei, realmente, a versão que vocês baixaram, a versão que está lá no site, ela é uma versão mais atual da que eu tenho aqui no meu computador, por isso que houve essa incompatibilidade de arquivo. Eu já estou preparando um material para vocês, um vídeo para vocês, estou fazendo alguns testes ali de como vocês vão conseguir abrir aqueles arquivos de versão anterior nessa versão mais atualizada. Isso até que eu consiga atualizar a versão do meu CodeSys aqui no meu computador. Meu computador, eu preciso de uma autorização da instituição para que eu consiga instalar uma nova versão, tá? Mas eu já estou providenciando isso também. Então, até que eu consiga uma versão mais atualizada para passar para vocês, para os arquivos estarem ali todos, digamos assim, na mesma versão, eu já estou desenvolvendo para vocês ali um vídeo explicando como que vocês vão abrir esses arquivos que eu passei para vocês anteriormente, de versão anterior, como que vocês vão fazer eles ficarem compatíveis com a versão de vocês, beleza? Então, eu acredito que até amanhã a gente consiga resolver ali para eu disponibilizar para vocês esse material de como compatibilizar os arquivos, mas assim que possível também já estou tentando atualizar o meu CodeSys aqui para que a gente não tenha esses imprevistos, para facilitar para vocês, beleza? Então, fiquem tranquilos, pessoal, e é essencial, acompanhem o estúdio de vocês, porque esses vídeos extras que eu falo para vocês, igual eu falei, tem um vídeo lá falando sobre como usar o Heliosoft, dicas para vocês de atividades, eu
faço o vídeo, publico no YouTube e o canal que ele tem, o professor mediador, para disponibilizar esse material extra para vocês é através do estúdio. Então, assim, fiquem atentos. Ele sempre está postando lá, eu acho que nos fóruns ali, o link do vídeo, tá? Então, vai estar lá. Tá com dúvida? Às vezes sua dúvida pode já estar respondida no vídeo, mas mesmo assim ficou com dúvida, manda para o professor mediador e a gente vai passando, né? Como eu falei, essa demanda da questão da versão dos arquivos ali, eu já estou resolvendo isso porque chegou para o professor mediador ali através do Fale com o Mediador. Então é importante, pessoal, que vocês acompanhem o estúdio de vocês e mandem as dúvidas por lá, beleza? Pessoal, por hoje é isso. Agradeço a presença, a participação de vocês, a atenção de vocês e a gente se vê na semana que vem. Até mais!